Olá, turma, tudo bem? Tranquilos? Vamos lá? Então hoje a gente continua um pouco mais aí sobre o nosso assunto de potência. Tem que falar um pouquinho para vocês dessa parte de potência, mas só lembrando, vocês têm atividade da semana passada, muitos ainda não entregaram, hein? Então vamos lá, capriche, não está difícil, é simples, mas é só uma revisão rápida do que a gente vai vir a partir de agora para frente. Então é importante vocês fazerem aquela atividade para poderem compreender o que vem aqui nesse momento, tá? Então, quem não fez ainda, se espiche lá para fazer. Ok? Então nós vamos falar aqui agora sobre potência em corrente alternada. Importantíssimo, potência em corrente alternada. Como eu disse, a partir dessa potência a gente vai derivar mais três. Potência aparente, potência reativa, potência efetiva. E a gente vai ter que entender para que serve cada uma delas aí na área industrial. Mas antes disso, eu preciso explicar o seguinte, o que é, fazer uma revisão rápida, né? O que é magnetismo, eletromagnetismo e logo na sequência sobre indutores. Porque se a gente não entender os conceitos que vem lá atrás, a da eletricidade básica, de magnetismo e eletromagnetismo, vocês não vão entender o que está vindo agora aqui para frente, tá? Então, por isso que eu sempre coloco aqui essa revisão desse conteúdo nesse momento, tá? Então, magnetismo. Eu vou passar rapidão aqui, né? Porque eu acredito que vocês já viram, tá? Então, magnetismo. Existem na natureza materiais capazes de atrair objetos metais como o ferro, níquel, cobalto ou outras ligas metálicas. E esses materiais a gente chama de ímãs. Lembrem que tem uma diferença entre ímãs e eletroímãs, certo? A gente vai chegar ali. Ímã natural encontrado na natureza é um minério de ferro chamado magnetita. Então a gente consegue encontrar na natureza aí um minério que tem uma propriedade magnética. Ele não é tão forte, né, como esses ímãs que a gente conhece de alto-falante, mas ele tem uma propriedade magnética, né? Ele é um natural, né? Ele tem esse campo magnético, tá? O magnetismo é uma propriedade que certos materiais possuem que faz com que eles exerçam uma atração sobre os materiais ferrosos. As propriedades dos corpos magnéticos são grandemente utilizados na eletricidade, entre motores, geradores, instrumentos de medida e transmissão de sinais. Então a parte de magnetismo emprega aí nos instrumentos e equipamentos na nossa área aí total, full por cento, tá? Ali em cima tem uma pedrinha ali que é um exemplo da magnetita, né, que tem a propriedade magnética, e embaixo ali a gente consegue ver o ímã artificial, vocês já devem ter visto. Eu acredito que todos vocês devem ter brincado aí com um pedaço de ímã, né? Se tu pegar dois ímãs, né, e aproximar um do outro, um lado gruda, se tu inverter a posição de um, tentar assim encostar, ele afasta. Tá? Ele acaba afastando. Daí a gente consegue perceber na mão ali a propriedade magnética que esse ímã tem. Existem os polos magnéticos da Terra. Eu não vou entrar em detalhes aqui, quer dizer, eu não vou falar nada aqui sobre polos magnéticos da Terra, porque é diferente dos polos geográficos. Então, para não dar confusão, passei batido nessa parte aqui. Tá? Eu prefiro explicar isso aqui em sala de aula, que a gente consegue fazer exemplos e tal, mas esqueçam o polo magnético da Terra, porque não convém nesse momento. Tá? Origem do magnetismo artificial. Tá? Então, imagine o seguinte, eu tenho um pedaço de ferro qualquer, que não tenha nenhuma propriedade magnética. Lá dentro desse ferro, pessoal, existem pequenos ímãs que a gente chama de ímãs elementares, tá? Ímãs elementares. E o que acontece? São pequenos ímãs que têm o polo sul e o polo norte, e eles estão totalmente desalinhados, totalmente bagunçados, como a gente consegue ver nessa fotografia aqui em cima, nessa imagem aqui em cima, ó. Tá vendo que os ímãzinhos estão todos desalinhados? A partir de um momento que eu consiga, através de um processo químico, eletroquímico, né? Alinhar esses pequenos ímãs aqui, como a gente enxerga agora aqui nessa figura logo abaixo aqui, ó, a gente consegue alinhar esses pequenos ímãs, a gente torna esse ferro, esse pedaço de aço que a gente tinha anteriormente, sem propriedade magnética, a gente torna ele um ímã, ok?
E acaba surgindo nesse pedaço de ferro, nesse metal aí, um polo sul e um polo norte. Eu agora falando para vocês, acabei lembrando um vídeo bem bacana que quem tiver interesse pode procurar lá no YouTube. Vocês devem conhecer o Iberê Tenório. Conhece o Iberê Tenório? Ele tem um canal lá chamado Manual do Mundo. Uma vez ele era bem ruinzinho os vídeos do cara, mas ele caprichou, tá muito bacana agora, tá? O cara melhorou muito, tá com uma equipe de pesquisa, então ele tá bem legal. E um vídeo bem show de bola que ele colocou lá é como é feito o ímã, tá? Quem tiver interesse vai lá dar uma pesquisada lá. Manual do Mundo, como é feito o ímã. Digita lá no YouTube e vai aparecer para vocês, tá? Bem bacana o vídeo do cara lá, bem completinho. Ok? Então, olha só, nesse nosso ímã, então um pedaço de ferro, ímãs elementares totalmente desalinhados, não tem propriedade magnética, através de algum processo eletroquímico que a gente conseguir alinhar esses ímãs, a gente tem um ímã artificial, ok? Olha só, aqui nessa próxima figura são os polos magnéticos, que daí eu sempre gosto de falar para vocês e coloco em evidência que o ímã a gente não consegue separar os polos. Olhem para a primeira figura aqui em cima, tem um ímã artificial, certo? Um lado com o polo norte, outro lado com o polo sul. O que acontece se eu quebrar esse ímã do meio? Eu quero ter um lado polo norte e outro lado polo sul. Não vai rolar, esquece. O que vai acontecer se tu quebrar? Ele vai surgir dois pedaços, ok? E cada um dos pedaços vai ter um polo norte e um polo sul, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente não consegue separar os polos de um ímã, ok? Atração e repulsão dos ímãs, olha ali na primeira figura, vocês conseguem ver, quando nós temos aproximando dois ímãs, dois pedaços de ímã, um com o polo sul e o outro lado com o polo norte. Polos opostos, lembra dessa frase? Polos opostos se atraem, ok? Polo sul e polo norte e polo sul se atraem. Agora o contrário, polo norte com polo norte, eles se afastam. É aquele efeito interessante que a gente vê lá no ímã. Polo sul com polo sul também se repelem, eu falei se atraem, né? Se repelem. Polo sul com polo sul também se repelem, tá? Tu não consegue, tem que exercer uma força muito grande para poder encostar um com o outro. E essa força que a gente percebe que acontece quando a gente está tentando ligar um ímã com o outro é consequência das linhas de força, as linhas de campo magnético do ímã. Ok? São linhas invisíveis, realmente são invisíveis, a gente não consegue ver, tá? Mas elas existem, tá? Essas linhas são imaginárias, mas sim, elas existem, certo? Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui, ó. Eu já vou voltar naquela figura, mas só quero explicar nisso aqui, ó. Vejam que eu tenho um polo norte aqui e um polo sul. Existem as linhas de força que saem do norte e vão para o sul. A direção delas é nesse sentido, norte para o sul, tá? Então, vejam que existem essas linhas aqui. Agora, voltando para essa figura, observem que, eu falei, tem as linhas que saem do norte e vão para o sul. O que acontece quando eu aproximo um outro ímã perto dele? Lembra que eu disse? As linhas saem do norte e vão para o sul. E se eu tenho um ímã que está chegando perto, um polo sul de outro pedaço, olha só, as linhas de força de um ímã interagem com as linhas de força do outro ímã. E nesse momento, como eu falei para vocês anteriormente, polos diferentes, opostos, têm tendência a se atrair. Então vejam só, aproximei o norte ali com o sul vai tender a se aproximar ali com aquela parte do norte. Beleza? Olha para a figura seguinte ali, ó. Agora são dois polos iguais. O que acontece? Acontece um efeito bem interessante, que é aquela força que repele o ímã, sabe? As linhas não se cruzam. Prestem atenção. As linhas de campo magnético não se cruzam. Então, quando eu estou tentando aproximar essa linha aqui, desse ímã, essa aqui, ó, com a outra, elas se aproximam muito pertinho, elas vão se comprimindo muito perto e parece que uma força empurra elas de volta, porque elas não se interagem, as linhas de campo magnético, tá? Elas não interagem, elas não se interagem, não, elas não se cruzam, é isso que eu quero falar, tá? Beleza? Tranquilo, né? Aqui mais uma figura, a gente consegue ver as linhas saindo do polo norte e polo sul. Eu acho que, não sei se vocês já viram aquela experiência de pegar um pedaço de ímã, jogar uma limalha de ferro por cima, já viram?
Não sei se já viram, mas enfim, é bem interessante. Nós temos internet aqui, vamos fazer uma pesquisa rapidão ali, ó. Quer ver? Google. Não é Google, eu queria YouTube. Vamos fazer aqui, vamos pesquisar aqui, ó. Limalha de ferro. Já apareceu alguma coisa ali. Ferro com ímã. Olha ali, ó, bem bacana. Passar um pouquinho adiante. Então, o que ele vai fazer? Ó? Ele colocou um ímã embaixo, tem um ímã pro lado de baixo, ele está jogando limalha de ferro por cima. E essa limalha de ferro tem a interação do campo magnético com o sistema, com as linhas, né? Então a gente consegue observar, pode ver bem ali que está surgindo umas linhas, ó. Tá vendo? Daqui a pouco ele vai mexer esse ímã ali, eu acho que ele vai mexer o papelão ali, o papel. Vocês vão ver se mexendo. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou passar para frente aqui, só para a gente não ficar muito. Tá, mas é um tombo, né? Podia ter feito, mexeu. Esse aqui acho que vai fazer. Isso aqui eu costumo fazer experiência com os alunos na sala de aula, tá? Eu tenho esse material, eu faço experiência. E daí a gente consegue visualizar. Mas aqui dá pra ver bem, ó, tá vendo? Tá vendo que tá se arrepiando tudo o negócio ali? Ó? Isso aí é as linhas de força que estão atraindo, estão saindo do polo norte daquele ímã de alto-falante e indo para o polo sul. A gente consegue ver bem legal ali, ó. Cara, um efeito bem bacana, bem interessante. Beleza? Eu tenho medo que meu vídeo fique muito comprido, deixa eu ver, 12 minutos. Eu vou falar rapidão sobre eletromagnetismo e depois eu tenho que falar sobre indutores com vocês, tá? Vamos voltar aqui. Eletromagnetismo. Aqui, eletromagnetismo. Agora vem uma parte de conceito, tá? Importante, que diz o seguinte: todo condutor que por ele percorrer, né, circular uma corrente elétrica, ao redor desse condutor vai surgir um campo magnético. Prestaram atenção? Todo condutor que por ele circular uma corrente elétrica, ao redor desse condutor vai surgir um campo magnético. Olha essa figura aqui que a gente está vendo aqui, ó. É um pedaço de fio, um condutor, e está circulando uma corrente elétrica. Corrente elétrica, circulando a corrente elétrica. Surge o que? Um campo magnético ao redor desse condutor. E a partir desse conceito que eu estou falando para vocês agora, vai servir para vocês entenderem lá na frente o que é potência aparente, potência reativa e potência efetiva. Tá? Muita atenção nessa parte aqui. Esse campo magnético que vai gerar ao redor desse condutor vai depender da corrente elétrica. Quanto maior for a corrente elétrica circulante no condutor, maior será o campo magnético. Só para resumir a história, para tentar associar. Um motor, quando você liga o motor, o que surge ali? Um campo magnético. Da onde vem esse campo magnético? Vem da corrente circulante nas espiras lá dentro do motor. As espiras lá circula uma corrente, aumenta o campo magnético e vai fazer um efeito muito louco lá que vai fazer o nosso motor girar, tá? Então tem alguns conceitozinhos aí que a gente vai surgindo para frente. Olha só, circulação de corrente elétrica em um condutor dá origem ao campo magnético. Então a gente consegue ver aí nesse mais um exemplo para a gente entender. Expira. Agora lembre bem, se não confundirem para frente. Expira é apenas uma volta de fio condutor. Uma expira, duas expiras, uma volta, tá vendo? Aí na bateria eu tenho uma bateria, um pedaço de fio conectado, que forma uma expira de condutor, ok? O circuito fechado, né, saindo do sentido convencional, saindo positivo indo para o negativo, ok? Um conjunto de espiras, olha ali o que acontece agora, um conjunto de espiras surge uma solenoide, ou também chamado de bobina.
Então nós conseguimos aumentar o campo magnético de duas formas. A primeira que eu falei lá atrás, aumentando a corrente elétrica, eu consigo aumentar o campo magnético, ou aumentando o número de espiras, certo? E aumentando o número de espiras, um conjunto de espiras, eu tenho uma bobina ou uma solenoide. Isso vocês já ouviram falar, tá? Então são pequenos, em cada volta, cada espira que eu tenho, são pequenos campos magnéticos que surgem ali. E se eu tenho várias espiras, esses pequenos campos magnéticos são somados, eles vão multiplicando e formam um campo magnético muito maior do que uma volta apenas. Esse exemplo também a gente costuma fazer em sala de aula, bem simples. Se quiserem tentar fazer em casa, pega um fiozinho bem fininho, tem que ser aquele esmaltado, que tem uma capinha geralmente usado em transformador, né, em transformador ou motores. Tu enrola ele lá, umas par de volta lá, umas 30, 50 voltas, num prego, e coloca uma pilha ali, positivo e negativo, uma pilha, e vocês vão ver que vai surgir um campo magnético nesse prego aqui, vai surgir um polo norte e um polo sul. Aí você pode tentar grudar ali em algum pequeno metal, ali, uma limalha de ferro, uns preguinhos pequenininhos ali, vai grudar, tá? Quem quiser tentar fazer a experiência pode tentar. Aqui é o funcionamento do relé, mas eu prefiro explicar o funcionamento do relé em outro momento. Na verdade vocês já sabem, né? Porque quando eu estou dando essa aula aqui, eu estou dando lá em eletricidade básica. Eu estou fazendo com vocês aqui uma revisão. Mas o que é um relé? O relé é um contactor. Lembra? A1, A2. Quando você coloca aqui, no 1 e 2 aqui, ó, A1 seria o A2. Ó. O que tem lá dentro? Uma bobina. Colocando uma tensão, uma corrente elétrica aqui nessa bobina, vai gerar um campo magnético aqui nas extremidades. Ó. Que a gente tem um núcleo. Aqui no prego, o prego faz a função do núcleo. Ele concentra as linhas de força, o campo magnético nas extremidades. Então olha aqui, ó, se eu colocar uma corrente elétrica entre A1 e A2, nessas extremidades aqui, ó, do núcleo, vai surgir o campo magnético, norte e sul. E daí, surgindo um campo magnético aqui, aí surge todo um sistema do relé e do contactor, um sistema eletromecânico que faz com que ligue e desligue os contatinhos lá, o 13, 14, 11, 12, 21 e 22, lembram disso? Tá? Assim que funciona. Tá aqui, eu mostro de novo aqui para vocês. Duas formas, volto a repetir, duas formas que a gente tem para aumentar o campo magnético. Quais são? Aumentando a corrente ou aumentando o número de espiras. Qual que vai ter maior campo magnético aqui? Considerando, né? O que tem mais linhas de força ou o que tem menos, o que tem mais espiras ou o que tem menos espiras, né? E a gente consegue também controlar esse campo através da corrente elétrica. Beleza? Aqui mais uma. Se eu não tenho somente um conjunto de espiras, eu tenho as linhas de força dispersas, então eu não tenho tanto aproveitamento das linhas de força gerado por esse conjunto de espiras. A partir do momento que eu coloco um núcleo ali, ó, concentra o campo magnético nas extremidades. Beleza? Aqui mais um exemplo. Lembra dos ímãs elementares que tinha num pedaço de ferro qualquer lá? Se eu colocar, esse aqui é o efeito do prego lá com a bobina, uma fonte de tensão, uma chave, seccionadora liga e desliga, no momento ela está desligada. Então os ímãs elementares do pedaço de metal, do ferro lá, o exemplo do prego, eles estão totalmente desalinhados, então não tem campo magnético. A partir do momento que eu fechar essa chave, vai circular uma corrente elétrica, aqui a gente consegue ver, né? Circulação de uma corrente, os ímãs elementares internamente do material, né, a parte molecular lá dele, ficam alinhados e surge para nós um polo norte e um polo sul, ok? E aqui para fechar, não mais importante, mas talvez a mais importante de tudo que eu falei, tudo é importante, mas esse aqui dá um ênfase também, porque essa parte aqui é bem interessante, que é a parte de indução eletromagnética. Indução eletromagnética. Com o que eu vou falar para vocês agora aqui, vocês vão entender o princípio de geração de energia elétrica, tá? Eu também, na sala de aula, eu costumo fazer uma experiência que a gente consegue visualizar melhor isso, tá? Mas qual é o conceito que traz para nós? Lembrem do seguinte, todo condutor, material condutor, movimentado, né, que seja movimentado próximo a um campo magnético, veja que isso aqui é um ímã, tá?
Todo condutor movimentado próximo a um campo magnético, em suas extremidades vai gerar uma DDP. O que é uma DDP? Diferença de potencial. Vocês aprenderam isso lá em eletricidade básica. Diferença de potencial nada mais é do que tensão elétrica. Volts. Volts. DDP, tensão elétrica, diferença de potencial é a mesma coisa que volts. Então, olha só, um exemplo bem simples, tá? Aí tem um ímã, um pedaço de fio e um voltímetro. E um voltímetro aqui. Se eu movimentar esse condutor próximo a esse campo magnético, movimentar o condutor ou movimentar o campo magnético ou o ímã, o que vai gerar? Uma tensão. Então vai gerar um deslocamento de fluxo elétrico. Os elétrons lá dentro do condutor vão começar a se movimentar. E aí que gera a movimentação e que gera a tensão elétrica. Tá? Imagine um gerador, né? Você sabe que ele tem que girar lá, seja qual for o tipo de energia usado, energia hidráulica, por exemplo, né? da queda da água, vai gerar um gerador lá à parte, vai gerar a parte do magnetismo ao redor de um condutor. Gerando isso aí, vai ter geração de energia elétrica. Simples assim. Tá? Estou encerrando aqui nesse momento só essa parte de magnetismo e eletromagnetismo, porque eu tenho indutores ainda para falar para vocês. Tá?